finalizar então o nosso encontro aqui no curso de Comunicação e Linguagem, eu quero então dar início à nossa última aula, e nesta aula eu quero falar com você sobre comunicação e assertividade. Então a palavra assertividade é a capacidade de se expressar. Este é o significado da palavra assertividade. É a capacidade de se expressar e defender seu ponto de vista de modo firme, tranquilo e com confiança, como aparece para você também aí no seu slide. Então, quando você é assertivo, você consegue se expressar, você consegue defender o seu ponto de vista, seja no trabalho, no dia a dia, junto a seu líder ou a sua equipe, ou as pessoas que estão à sua volta, seja em sua casa. É importante você expressar, é importante você defender o seu ponto de vista de modo firme, de modo tranquilo e com confiança. Mas veja então a chave para que esta conversa, para que esse diálogo, ele termine da forma em que a solução será encontrada, ou seja, as duas partes encontrarão juntos a solução. É comportar-se de modo confiante, sem confundir com arrogância ou empáfia. Então, quando nós comunicamos de forma assertiva, você consegue sim defender o seu ponto de vista. De repente você está certo, de repente é o seu ponto de vista que vai prevalecer, mas você então vai colocar isso de forma correta, analisando sempre que é possível falar com a pessoa certa, com a palavra certa e na hora certa. Eu sempre estou repetindo isso aqui, mas sem conversar com arrogância e sem conversar com empáfia. E aí surgem então essas duas palavras. Eu corri ao dicionário, então daqui a pouco vou trazer para você os significados, o pé da letra desta palavra arrogância, para você entender em que se nós formos conversar com arrogância, se nós formos conversar com empáfia, nós não teremos resultado. A assertividade ensina formas específicas de se expressar e de se respeitar a si mesmo e aos outros. Então, isso é assertividade. Quando você busca então essas formas de comunicar, essas formas de se expressar, respeitando tanto a você mesmo como também ao outro. Então eu preciso sim defender o meu ponto de vista sem arrogância. Tem pessoas que conseguem, não é, defender o seu ponto de vista, mas para fazer isso precisam então serem arrogantes. E nós sabemos que aí então haverá uma falha nessa comunicação. Mas o que é arrogância? Arrogância, uma pessoa que tem arrogância, ela passa a ser intitulada como uma pessoa arrogante. E arrogância é o mesmo que empáfia. Então vamos ver o significado segundo o dicionário. Então é o orgulho excessivo. A pessoa nunca ela consegue conversar sem dar uma margem para que o outro tenha razão. É sempre ele que tem razão, por isso ele então cheio de arrogância, sempre mostrando que ele que está certo, ele nunca está errado. A outra pessoa nunca está certa, porque ele sempre está certo, ele nunca erra. Então é aquela pessoa orgulhosa de maneira excessiva, é uma pessoa soberba. A gente costuma dizer que é uma pessoa que não dá o braço a torcer, é um ditado popular, mas é aquela pessoa que nunca deixa margem para que o outro tenha razão. Pelo contrário, é ele sempre que tem razão. Então, insolência, atrevimento, então são significados da palavra arrogância. Se você vai de forma arrogante conversar com alguém, não vá, porque não vai ter resultado. Você vai colocar alguma coisa em que vai piorar toda a situação. Então provavelmente não é o momento. Não é o momento, nós vamos ver mais à frente que com sentimentalismo não é possível ter uma boa comunicação. Então é um orgulho excessivo, uma soberba, uma insolência, um atrevimento tal em que a pessoa expõe o seu ponto de vista de forma que não consegue alcançar então o resultado. Mas ao contrário de arrogante, eu posso ser uma pessoa afável. Ao contrário de arrogância, nós podemos trabalhar com a afabilidade. Mas o que é então afabilidade? O que é afável? É o contrário de arrogante. Fácil e cortês nas relações. Procure ser uma pessoa fácil, uma pessoa que ouve, uma pessoa que abre mão de sua posição para ouvir o outro, uma pessoa que respeita, uma pessoa que
consegue expor sim os seus sentimentos, as suas ideias, o seu ponto de vista, mas sempre com margem para que outras pessoas dê então também suas opiniões e coloquem seus pontos de vista. Seja uma pessoa afável, uma pessoa agradável. Quem é que vai trabalhar com você se você não for essa pessoa agradável? Não é? Às vezes nós trabalhamos durante 8, 11, 10, 12 anos numa empresa ou até mais, e aí você vai conseguir conviver com as pessoas? Não é? Você vai conseguir ter um bom relacionamento com todos se você for essa pessoa arrogante? Talvez você está se lembrando de alguém que é assim lá na empresa, mas eu gostaria de que você pensasse em você. Será que eu tenho um pouco disso daí, eu poderia mudar, eu poderia melhorar? Será que enxergar o outro é mais fácil, mas eu posso me enxergar neste contexto dessa aula? Será que eu estou aqui porque eu realmente preciso melhorar alguma coisa? Então, vamos ser mais comunicativos. E eu aqui estou querendo te dar ferramentas para que você comunique cada vez melhor. Eu quero que você me mande um e-mail, que você digite no fórum, olha, eu melhorei. Mas não colhe respostas no fórum. Seja autêntico, comunique de verdade.